Bom dia, boa tarde, boa noite, olá e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você no seu coração. Nosso programa Fonte de Água Viva. Louvado seja Deus, amadinhos. E eu quero aproveitar, neste momento, mandar um abração para o meu povo de Tietê, Dailton e todos os queridos de Tietê. Também um pessoal do Paraná que nos assistem, de Americana, né? De Santa Cruz do Rio Pardo, enfim, nosso povo de Piedade, Votorantim, Itu, Porto Feliz e onde a internet pegar, né? Nós cremos no nosso Deus que tudo aquilo que for barreira para que o Evangelho seja anunciado será tirada do nosso caminho, porque o nosso Deus é bom, né? E Ele sabe que nós evangelizamos não por modismo, mas por um chamado, né? De aí 45, 46 anos quase, né? Graças a Deus, porque desde os 9 anos o Senhor me colocou para anunciar o seu santo evangelho, a sua palavra, com toda a minha pequenez, né, queridos? Mas eu sei que o Senhor Deus me criou com esta missão. Eu tenho certeza disto. Então, você que pega pela internet, pelo site, né, da nossa TV Votorantim, tá bem? Que Deus abençoe, que Deus derrame sua bênção sobre todos os seus, meus queridos. E também falamos, claro, com os aniversariantes deste dia, né? Tantas pessoas queridas fazem aniversário também no mês de outubro, né? Que Deus abençoe. Uma delas, meu irmãozinho Isaías, que já fez aniversário, e eu quase esqueço nossa mãe, porque são tantas pessoas e os familiares também, né? Então, de repente a gente esquece de alguém, mas nunca, nunca é por mal, nunca haverá, em nome de Jesus, má intenção no nosso coração, né? E eu quero agradecer também o Luiz e a Miriam, né, que nos ofertaram uma ajuda esse mês também para a evangelização. Eu agradeço de todo o coração mesmo, viu? Deus sabe, né? Deus sabe o quanto nós precisamos dessa ajuda. Muito, muito obrigada. E muitos queridos já estão, né, mandando recadinho no WhatsApp. Que pena, né, que o programa não vai ao vivo no YouTube. Nós também ficamos tristes, sabe, amados, porque às vezes há tantos programas, né, que, sem falar mal de ninguém, né, sem denegrir a imagem de ninguém, mas há tantos programas que não trazem nada de bom, né, para as pessoas, para o crescimento, especialmente espiritual das pessoas, né? E ficam aí. E quando é um programa religioso, eu sinto muito, sabe? Que os nossos cantores cristãos peçam realmente direitos autorais, embora mereçam, embora também precisam ganhar, né? Mas deveriam de colocar uma coisa na cabeça, afinal de contas, estamos fazendo a propaganda deles, não é? É assim que eu penso, né? São hinos tão ungidos, né, queridos? A gente aprecia muito, os hinos evangélicos são fantásticos, né? Os nossos hinos católicos são fantásticos e a gente aprecia colocá-los porque traz unção para o programa, nos ajuda muito e, no entanto, não podemos colocá-los
com liberdade. Isso deixa a gente um pouco triste, não é? Deixa mesmo, não é verdade, queridos? Mas aleluia! Vamos que vamos, né, amadinhos? Nós já estamos no nosso final de semana. Hoje já é sexta-feira de novo, né? E parece-me que vai fazer aí um solzinho bom para pegar uma boa praia, né, Gê? A Gê que esteve em Porto de Galinhas, no Porto de Galinha, né, lá em Pernambuco, se eu não me engano, disse que estava muito bom. Hoje eu fui na Gê, né, ela cortou meu cabelo, fiz as patinhas, que é muito importante também para as meninas, né, se cuidarem. Eu sempre disse isso em todo tempo de evangelização, que as meninas precisam se cuidar. Às vezes, há algumas, né, que pensam porque servem a Nosso Senhor, né, tem que andar relaxadas. Ao contrário, quanto mais servimos ao Senhor, mais limpas, arrumadinhas, unhinhas feitas. Mas isso é vaidade. Meu querido, minha querida irmã, vaidade é o apego, né, às coisas materiais, além de ser avareza ainda, né? Mas vaidade é ser apegado, é ser narcisista, né? Ficar olhando só para si e preocupar-se só com a beleza exterior, isso sim é vaidade. Mas nos arrumarmos, né, irmos para a igreja bem arrumadinhos, porque para a igreja nós temos que ser relaxados, não é verdade? É na casa do Senhor que a gente tem que ir bem arrumadinho, sim, não para desfilar, né? Não para ficar esnobando, mas, sabe, eu vou à casa do meu Senhor. Então, os homens devem ir bem arrumadinhos, sim, barbeados, nada de bermuda, né, dentro da igreja. Também não precisa ir de terno, óbvio, cada igreja tem o seu jeitinho, né, de fazer as coisas, os seus costumes, não é? Como a Igreja Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus, que vão de terno, os homens bem barbeados. Eu acho lindo, só que não é preciso ir de terno, né? Uma calça bem limpinha, bem passadinha, né? Uma camisa decente, unhas bem cortadinhas, bem arrumadinho. Para quem? Eu vou na casa do meu Senhor, né? Então, eu posso sim ir bem arrumadinho, com o coração também muito bem arrumado, né, amados? Mais do que do lado de fora. Como que eu vou com o meu coração para a igreja? Coração limpo, né? Desde que saímos de casa para irmos à igreja, a gente já tem que dizer: Senhor, estou indo à igreja porque eu te amo. Não é só porque eu vou fazer leitura, não é só porque eu vou participar da equipe de cânticos, né? Não é só porque eu sou sacerdote, não é só porque eu sou o ministro da palavra, nem porque eu vou trabalhar de boas-vindas, né? Na recepção ali do povo, receber o povo, não. Eu vou à tua casa, Senhor, porque eu te amo. Queridos, como isto é importante, como isto muda a nossa vida, sabe? E o nosso gosto pela celebração. Para nós católicos, celebração eucarística, a Santa Missa, que é o auge da nossa fé, né? Nós celebramos a Santa Missa, celebramos a nossa fé, né?
E não esquecermos daquelas coisinhas que nós já sabemos tanto, queridos, né? Chegar à casa do Senhor, quem nós cumprimentamos primeiro? Claro que é nosso Senhor, né? Óbvio, vamos falar a paz de Jesus ou boa noite para aqueles queridos que nos recepcionam ali na porta, agora, né, com álcool gel nas mãos, não é? Para que a gente possa também se proteger e proteger os outros irmãos, né? Nesta pandemia, não sabemos até quando vai, Deus sabe, né? Cumprimentá-los, mas depois a primeira coisa é dobrar-se diante de Jesus. E como católicos, sabe, irmos realmente ao sacrário, onde está o Senhor. Nós cremos que Ele está ali. Não é uma representação, não é uma imagem, né, de nosso Senhor Jesus. É Jesus que está no sacrário. É a hóstia consagrada, é o corpo e o sangue de Jesus ali, né? Escondidinho ali, para que nós possamos adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, não é? Ele nos espera sempre. E não dá, queridos, para entender cristãos que chegam na igreja e primeiro vão nas imagens que representam os nossos santos, né? Que realmente é a leitura para aqueles que não sabem ler, né? Imagem é para isto, para aqueles que não sabem ler, relembram os santos, Nossa Senhora, né? Em todas as suas aparições, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Salete, a mesma mãe de Jesus. Mas em primeiro lugar, realmente nós devemos ir ao sacrário para adorar, para dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, neste pão sagrado, né? Na Santíssima Eucaristia. Eu entrego meu coração ao Senhor, Jesus. Lava-me com o teu sangue, para que o meu coração esteja, né, livre para te receber na Eucaristia. E então participar da Santa Missa ou do culto, né, dominical ou durante a semana com toda devoção. Com toda devoção. Isso faz muita diferença em nossas vidas. Não permita se distrair, né? Por isso que no altar, sabe, não pode ficar pessoas andando demais para lá e para cá, para lá e para cá, toda hora, para não tirar, né, os olhos dos fiéis do foco, que é Jesus, né? Que é Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Uma equipe de música que se prepara para levar os fiéis, né, para o coração de Jesus, também tão importante. Nós já falamos tantas vezes sobre isso. O quão é importante é uma equipe de música com unção. E como é que se obtém unção? Quando sabem da sua missão. Quando sabem
que cada um deles, tanto os que tocam, o que mexe com o som, né, os que cantam, é para realmente serem instrumentos para levar o povo ao coração de Deus. Então, uma igreja que você chega está toda barulhenta, né? Todo mundo batendo papo, conversando, né? E aquela equipe, naquele momento, afinando os instrumentos, conversando. Ei, meu irmão, a igreja não é clube, né? Essas coisas devem ser realizadas antes, né? Os ensaios devem ser feitos antes, e até mesmo nos ensaios deve ter, assim, muito respeito, porque é algo sagrado. Eu já disse isso e repito muitas vezes, vou repetir sempre. Uma equipe de música litúrgica é para levar o povo, o sacerdote, todos aqueles que estão no altar, para o coração de Jesus. É fazer com que sintamos realmente um pedacinho do céu. E não para um clube, nem tampouco para um barzinho, né? Quando isso acontece? Quando, infelizmente, graças a Deus, é raro, mas já presenciamos isto, quando a equipe não tem noção da sua missão, né? E cantam e tocam como se estivessem meramente num bar. Você sabe, você sente que não vivem aquela sacralidade, infelizmente. Às vezes dói falar isto, ouvir isto. Não é fácil, mas é a verdade. Quantas celebrações eucarísticas que a gente sai quase que voando da igreja, com uma vontade imensa de ser mais santo, com uma vontade imensa de louvar, de glorificar, de bendizer ao nosso Deus. No entanto, outras celebrações que a gente sai assim, né? Poxa, hoje não consegui sentir a presença do Senhor. Muitas vezes é a nossa própria culpa, não é? Porque às vezes nós não nos preparamos, mas outras vezes também quem cuida de toda liturgia. Então, meus amadinhos, que Deus seja louvado, porque temos, graças a Deus, né, igreja para participarmos. Dizem alguns profetas odiernos que chegará um tempo em que não teremos mais igreja concreto, né? Uma casa de oração para participarmos. Chegará um tempo que seremos proibidos de entrarmos nesses lugares, como os nossos irmãos cristãos que vivem em países comunistas sofrem demasiadamente. Nem a própria palavra de Deus não podem ter, tem que lê-la escondido, né? Nós temos tudo em mãos. Temos tantas lives hoje, né, de oração, de grupo de oração, da oração do Rosário, coisa mais linda, né, 4 horas da manhã, com o Frei... Eu sempre esqueço o nome do Frei. Tá aqui, na ponta da língua, Frei. João, me lembra, hein? Frei Gilson,
né? Maravilhoso. Hoje eu estava participando um pouquinho, né, já do reprise, né? Porque não acordei às 4 da manhã, acordei 5h20. Louvado seja Deus. E já levantei-me também, fui para orar, fui preparar alguma coisa, né? Queridos, tanta coisa boa, tantos bons pregadores da palavra de Deus. Curtam, tá? Se alimentem o quanto vocês puderem, viu? Eu sei que alguns têm os seus pregadores prediletos, mas não façam comparação aqui e acolá, não. Procurem somar, tá? Somar tudo que um fala, some com o que o outro fala. E peça mesmo pelos evangelizadores, viu, amados? Peça muito, Espírito Santo, para que nos deem alimentos sólidos, para que sejam usados pelo Senhor, né? Com toda a sua humanidade frágil, limitada, mas que sejam usados pelo Senhor, que falem a nós aquilo que o Senhor Deus quer nos falar, quer nos orientar, que nós possamos crer, sabe, crer de coração aberto que é o Senhor falando conosco através daquele irmão, daquela irmã. Peçam muito a Nosso Senhor que caia por terra todo orgulho, toda vaidade, né? Toda disputa, que não haja, né, entre esses pregadores, mesmo sacerdotes, leigos, bispos, que não haja disputa para ver quem fala melhor, para quem prega mais, para quem grita mais, né? Não, que cada um de nós que pregamos a palavra do Senhor, sejamos adoradores. Sejamos adoradores, que conversemos com nosso Senhor a todo instante, que tenhamos nossa vida diante do Senhor, totalmente aberta para o Senhor. Não há segredos. Ele conhece nossos pecados, Ele conhece ainda aquelas partes de desobediência que ainda cometemos. Deus sabe dos nossos pensamentos. Então peçam mesmo e insistam ao Senhor que purifique, né? Que unja aqueles que Ele deu o dom de pregar a santa palavra do Senhor, porque é dom, viu, meu querido, minha querida irmã? Não adianta eu querer imitar, né? Eu posso até ter realmente uma linguagem eloquente, eu posso ser carismático na forma de falar, mas o que importa na pregação da santa palavra de Deus é a unção. E a unção não é só arrepios no corpo, nada disto. Aliás, isto também, né? Às vezes a gente sente o corpo pegar fogo quando alguém prega a palavra do Senhor. Vai direto no coração, mesmo que seja correção, não nos machuca, não nos diminui, mas faz com que a gente tenha vontade de voltar ao Senhor, de se arrepender. Isto é unção, né?
A unção, ela não dá indiretas. Não há essa coisa de aproveitar o momento para magoar o coração de alguém que esteja assistindo ou ouvindo a palavra. Não. É tudo para a salvação das almas. Salvação. Então peçam unção. Quando eu digo, não adianta imitar para pregar a palavra de Deus, porque se não houver o chamado do Senhor, meu querido, isso só Ele sabe, né? É algo que vem do interior, é uma força que invade o nosso coração, nós não conseguimos ficar sem falar de Deus. Eu vejo isso na minha vida, né? Em todo lugar que eu estou, em lojas que eu entro, no trabalho, né? Eu vejo uma pessoa, sabe, eu sinto que ela não está bem, eu já me aproximo, eu já quero falar de Jesus e já peço para orar. Né? Isso é tão bom, tão bom. Isso é um chamado, não é imitar, apesar que é muito bom imitar as coisas boas que o irmão faz. Isso é muito bom, é seguir o exemplo, não é verdade? Mas o chamado, para você saber se é um chamado de Deus, você não vai ficar tranquilo se você não falar dele. Como São Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Queridos, a palavra para nós hoje, Evangelho de São João, capítulo 3, versos de 1 em diante. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabe que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos, como se pode fazer isto? Disse Jesus, és doutor em Israel e ignoras essas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado de coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu,
o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, até me empolguei, li até demais, né? Mas todo o capítulo 3 é maravilhoso, né? Todo o capítulo 3. E aqui, queridos, nós vamos ver um pouquinho, vamos mergulhar naquele momento, né, com Jesus e Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus. Como é que pode um príncipe dos judeus ir ter um encontro com alguém que era assim chamado de mestre, mas muito mais mestre do povo da periferia? Um mestre que andava com leprosos, um mestre que andava com mulheres, algumas delas que tinham tido má fama, né? Que tinha como seguidores no meio deles até ladrões, né? E outros. Ele era príncipe dos judeus, do Sinédrio. Por isso que ele vai à noite, para que ninguém o veja com Jesus. Se nós realmente pensarmos agora humanamente, né? Quantas pessoas não agem como Nicodemos agiu? Quantas pessoas no meio do público, do mundo, né, de autoridades, têm vergonha de nosso Senhor Jesus? E quando nós temos um presidente que tem a coragem de falar de Deus, né, não acreditam que é verdadeiro. Só Deus para julgar, mas pelo menos tenha coragem de dizer em público que Deus está acima de tudo. Não é verdade, amados? Mas olha a humildade de Jesus. Este homem Nicodemos era o príncipe dos judeus. Jesus, o príncipe dos príncipes, o Filho do Deus Altíssimo, embora também fosse judeu, o acolhe. Jesus poderia dizer para ele: olha, à noite não atendo ninguém, né? À noite é momento do meu descanso. Mas ele atende Nicodemos. E Nicodemos chega assim com uma linguagem, né? Elogiando Jesus, enaltecendo Jesus. Mas Jesus conhece muito bem o coração dos homens, né? E quando ele diz Rabi, né, quer dizer mestre, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos enaltece nosso Senhor Jesus. E Jesus, por sua vez, replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aqui ele usa o verbo ver, né?
em verdade te digo, quem não nascer de novo não enxerga o reino de Deus. Não consegue ver o reino de Deus agora, aqui, neste momento. Não é algo que virá, é algo agora, se não nascer de novo. E então Nicodemos pergunta: como pode um homem sendo velho renascer? Porventura pode entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Queridos, Jesus, com toda a paciência, responde: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Primeiro, enxergar, perceber o reino de Deus. Em segundo lugar, entrar, participar do reino de Deus, aqui e agora, já. Meu amado, minha amada irmã, se não renascermos de novo, nós somos batizados, recebemos o batismo sacramental, mas se não colocarmos em prática esse batismo, se eu não tiver consciência de que sou batizado, sim, que eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não tenho este renascimento. Fui batizado quando pequenino, meu pai e minha mãe, né, responderam por mim, e isto é muito válido. Por quê, queridos? Porque se o papai tem autoridade de colocar o nome na criança, o papai tem autoridade de levar seu filho para se tornar filho de Deus e não somente o filho da carne. Porque quem não é batizado continua apenas uma criatura de Deus e não filho. É isto que diz a palavra do Senhor. Nós nos tornamos filhos de Deus através do santo batismo. Se o papai e a mamãe nos deu o nome quando antes de nascer, preparou todo o enxoval para que nós fôssemos bem-vindos, quanto mais nos tornar filhos de Deus. Só que vamos crescendo e vamos tendo consciência, sabendo da importância do batismo. E então temos que colocar em prática, viver o batismo, viver como templos do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo que não permite, né, aquele coração peludo, maldoso. Eu sou templo do Espírito Santo. Então, esse templo tem que estar florido com as coisas boas, ternura, paciência, né? E ter realmente no centro desse templo o amor que vem de Deus, o amor que, quando você vê, então enxerga, né, o reino de Deus
através do batismo, você enxerga o reino de Deus, você sabe que ele existe, você já não viverá mais só pela carne, mas você transcende. E nesse reino deve haver o verdadeiro amor. Então, quando você enxerga, você pode entrar e viver o reino de Deus. Viver, meus queridos, o amor. O amor, em primeiro lugar, ao nosso Deus Todo-Poderoso e o amor uns aos outros. Fácil? Não é difícil, não. É só renascer de novo. E como renascemos de novo? A cada dia vem Espírito Santo. Mergulha-me em vós. Dá-me a graça de todos os vossos dons, de todos os vossos carismas. Capacita-me a viver no reino, até o momento em que o Senhor me chamar para a nova Jerusalém, o reino eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.